Reflexão do dia, reflexão do dia. Hoje eu queria refletir com vocês sobre meditar um pouquinho a figura de Judas Iscariotes, o traidor. Sempre que, quando vai falar na relação dos escolhidos, sempre vai dizer dessa forma, né? Fala a relação dos 12 apóstolos e diz Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Olha só que forte. Que forte que Jesus escolhe 12, e eu sempre digo que ele escolhe os mais improváveis. Os mais, talvez, estranhos aos nossos olhos. Os mais esquisitos, né? Se a gente pensasse conosco, mas quem ia escolher uns doidos desses, né? Para evangelizar o mundo, para evangelizar alguém, uma vila. Os temperamentos explosivos, a maioria não era instruído. Esse povo aí vai fazer um desastre, vai criar uma confusão e não evangelizar. Mas Jesus, ele escolhe os loucos desse mundo, os pequenos desse mundo, para confundir os fortes, os sábios, os que se acham justos, santos, e vai formando. Ele escolhe, ele chama, ele atrai, ele capacita, como fala Santa Clara de Assis, como fala Santa Teresinha. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E ele vai capacitando, ensinando, amando, acreditando, perdoando, rezando por eles, sendo modelo para eles. Mas Judas vai endurecendo o coração. Judas tem uma visão distorcida de Jesus. Mas o Senhor coloca ele num cargo bem especial. Ele é o tesoureiro, ele é o guardião do tesouro. Ou seja, não se dá um cargo desse a qualquer pessoa. Guardar as finanças do grupo, alguém que você não confia, alguém que você não deposita uma grande confiança e deseja que essa pessoa cresça em generosidade, em caráter. Então Jesus vai desejando que Judas cresça, amadureça e cresça no processo de conversão dele. Mas Judas, ao contrário, ele tem uma visão errada de Jesus, que é um Jesus revolucionário, um Jesus político, um Jesus que se revolte contra Roma, um Jesus mágico, um Jesus super poderoso, o Jesus da cabeça dele. Alguns filmes tentam redimir Judas, né? Tem até filmes que fazem Judas como um coitadinho que foi injustiçado e que o grande culpado dele ter feito aquilo foi o próprio Jesus e os apóstolos e a situação, e Judas é um inocente e o culpado foi as circunstâncias e as pessoas. Não, esse filme está errado, não tem nada disso. Judas, de fato, foi um traidor, foi um ladrão, ele tinha uma visão errada de Jesus e persistiu e perseverou no erro dele. Quando, por exemplo, ele vê a mulher lavando os pés de Jesus e perfumando Jesus,
de forma respeitosa, zelosa, e Jesus fala que ela está preparando ele para, de certa forma, para o seu sepultamento, é uma prefiguração da sua morte, do seu sepultamento também, do seu mistério pascal. E Judas fala que aquele perfume muito caro daria para dar para muitos pobres, né? E o evangelista São João vai dizer que, na verdade, ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando no bolso dele, porque ele estava roubando o dinheiro que era dado para os pobres. Ou seja, era um ladrão profissional. E mentiroso. E dissimulado. O Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, o cardeal atual, né, Raniero Cantalamessa, ele vai dizer de forma muito clara que Judas, de modo algum, era um ingênuo. Era de fato uma pessoa dissimulada e um ladrão. Ele faz até uma meditação bem profunda sobre a figura de Judas no Evangelho, a pessoa de Judas, esse personagem histórico, real, concreto. Mas Jesus vai tentando conquistar o coração de Judas para que ele se arrependa. E no momento da última ceia, ele vai advertindo Judas. Ele entrega um bocado, ou seja, uma comida especial para Judas, que só se entrega aos melhores amigos. Olha o que ele fez com Judas. Primeiro escolheu, depois deu um cargo de confiança, seu tesoureiro, deu autoridade para ele expulsar demônios, pregar, está com ele convivendo durante aqueles 3 anos. E o que acontece? Na última ceia ele estava no local de destaque também, em um local assentado em destaque. E Jesus dá um alimento especial para ele, para dizer: você é o meu amigo. Eu te trato como alguém que é especial, para tentar quebrar a dureza do coração daquele homem que tinha malícia. Mas na hora que ele dá o bocado, o que acontece? Ele fecha o coração, ele endurece o coração, e o demônio completa a obra que ele já começou já há muito tempo em Judas e toma de conta mais do coração dele. E vai falar o evangelista que naquele momento era noite. Era noite no sentido que, de fato, era a noite mesmo, no sentido de horas. Mas também era noite no coração de Judas. Ele estava sendo tomado pelas trevas. E a grande pergunta é: na nossa caminhada espiritual, nós devemos ter cuidado para nós não trilharmos o mesmo caminho de Judas. O Senhor vai nos convidando à conversão e nós vamos cada vez mais sendo dissimulados, fingidos. E olha só que cada vez mais o demônio foi tomando posse da vida de Judas. Jesus queria tratar Judas como amigo e o tratava com todo amor, sincero. É tanto quando Judas beija Jesus com um beijo falso, Jesus pergunta: amigo, tu me traz com um beijo? Olha como Jesus fala com Judas: amigo, tu me traz com um beijo? Até o último instante, Jesus trata Judas como amigo. E até o último instante, Judas trata Jesus como inimigo. São Bernardo de Claraval, Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso Maria de Ligório, vários outros santos doutores dizem de forma muito clara que Judas está no inferno. Os evangelhos chamam Judas de filho da perdição. Ah, mas a igreja não fez um dogma para dizer que Judas está no inferno. Não precisa fazer. Nem vai fazer. A igreja não faz isso. Mas vejam como Judas foi se desencaminhando. Nós não podemos
dizer como dogma que ele está no inferno, mas os apontamentos que a vida dele foi se encaminhando apontam para um caminho de perdição eterna. A pergunta é: nós queremos trilhar o caminho de amigos de Deus ou de inimigos de Deus? Queremos ser Judas ou queremos ser como São João Evangelista, que estava ali mais perto de Jesus, como um discípulo amado, não como esse discípulo revoltado, mentiroso, dissimulado, ladrão e que persistiu no mal? Que não sejamos assim. E se somos, que Deus nos converta.